Oi, pessoal. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para quem estiver vendo esse vídeo. Hoje eu vou falar para vocês sobre a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil. Essa inconstitucionalidade, ela foi julgada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, trazendo então a equiparação do direito sucessório do companheiro ao cônjuge. A meu ver, uma decisão unânime, erga omnes, com efeito vinculante, então, a todos, para que possa, então, agora, tratar o companheiro no direito sucessório da mesma forma que a gente trata o cônjuge. Eu acredito, como professora de direito sucessório, que nós já estávamos diante de uma legislação realmente anacrônica, obsoleta, quando nós falamos dos direitos atinentes o direito sucessório atinentes ao companheiro. O companheiro realmente ele precisava desse tratamento igualitário ao cônjuge. E por que isso, pessoal? Pois bem, quando chega um casal perto de vocês, o que identifica esse casal? Ser casados civilmente ou eles viverem em uma união estável? Nós temos diante da união estável a teoria da aparência. Nós só vamos saber se aquele casal A e B realmente vivem em uma união estável ou se eles são casados civilmente, se nós temos a prova dessa instituição. Nós temos então uma certidão de casamento realizada pelo Registro Civil das Pessoas Naturais, que comprova então que aquelas pessoas, que aquele casal, eles estão diante de um instituto chamado casamento. Pois bem, pessoal, pelo artigo 226 da Constituição Federal, a Constituição, ela reconhece 3 espécies de família. A família convivencial, advinda da união estável, está lá no 226, parágrafo 3º. A instituição do casamento, a família matrimonial, advinda do casamento civil, e a família monoparental, que é quando nós temos genitores com seus descendentes, genitores apenas. Esse rol 226 da Constituição Federal, ele não pode ser visto como um rol taxativo. Ele é um rol meramente exemplificativo. Por que isso? Porque nós temos hoje outras espécies de famílias coadunadas pelas doutrinas, pelas jurisprudências, como a família homoafetiva, como a família anaparental, como a família unipessoal, como as teses das famílias pluriparentais ou multiparentalidade. Então, pessoal, isso depois, essas espécies de família, nós vamos falar quando eu estiver falando para vocês do direito de família. Eu só quero demonstrar para vocês que a união estável, ela é prevista e reconhecida pela Constituição Federal no artigo 226, parágrafo 3º, bem como também ela é reconhecida e positivada no Código Civil no artigo 1723. Bom, tanto a Constituição Federal bem como o Código Civil no artigo 1723, reconhece a união estável entre homem e mulher. Nós já sabemos que nós temos um julgamento do Supremo Tribunal Federal também, de maio de 2011, que reconheceu a união estável homoafetiva e a possibilidade da conversão da união homoafetiva em casamento. Logo, naquela época, o que se questionava era: bom, o Supremo reconheceu a união homoafetiva e a possibilidade da conversão dessa união estável em casamento. E o casamento civil direto? Haveria possibilidade ou não? Nós ficamos aí por um tempo de 1 ano, 2 anos, sem saber se haveria a possibilidade do casamento civil direto dos casais homoafetivos, até que o Conselho Nacional de Justiça baixou uma resolução em maio de 2013, proibindo que houvesse qualquer objeção em relação ao casamento civil homoafetivo. Então, a partir de maio de 2013, todos os registradores civis, bem como todo o Poder Judiciário, não poderia mais interferir e proibir e não realizar o casamento homoafetivo. Então, o casamento civil, ele pode acontecer hoje. É reconhecida a entidade da união estável, tanto para os casais heterossexuais, como também para os casais homoafetivos. E por que eu estou fazendo esse adendo? Porque agora, quando nós vamos falar do artigo 1790, da sua inconstitucionalidade, e comparando, então, portanto, os efeitos sucessórios do companheiro
ao cônjuge, nós estamos falando dos companheiros que vivem em uma união estável, seja se esses companheiros são heterossexuais ou homoafetivos, tá bom? Então, tudo que eu falar aqui a partir de agora, nesse momento do direito sucessório, vale para os companheiros heterossexuais ou dos companheiros homoafetivos. Portanto, aqueles que vivem uma união estável homoafetiva, ou bem como aqueles também que vivem uma união estável heteroafetiva. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, eu tenho outros vídeos postados aí que vocês podem vê-los para que não tenha nenhuma dúvida como que se faz o direito sucessório do cônjuge e como se faz o direito sucessório do companheiro, tá? Porque agora eu vou falar de uma forma bem rápida. Então, se alguém tiver alguma dúvida, é só ir aí no YouTube, digitar então sucessão do companheiro, sucessão do cônjuge, que vai ter essa aula aí para que possa sanar todas as dúvidas, tá bom? Pessoal, então o que acontece? De acordo com o rol do artigo 1829 do Código Civil, quem são tidos como herdeiros necessários? Herdeiros necessários seriam a classe dos descendentes, que está abaixo do decújus, os ascendentes, que estão acima do decújio do falecido, e também o cônjuge. Então, o cônjuge, pelo artigo 1829 do Código Civil, ele é tido como um herdeiro necessário. Daí já uma diferença, porque o companheiro, ele não era tido como herdeiro necessário. Então, veja, o cônjuge, ele concorre com os descendentes, ele concorria com os ascendentes, e se o decújus não tivesse nenhum descendente e nenhum ascendente, o cônjuge era o terceiro a receber a totalidade da herança do falecido, o que não acontecia com o companheiro. O companheiro, ele recebia junto com os descendentes, ele recebia junto com os ascendentes. Se não houvesse descendentes, se não houvesse ascendentes, ele ainda iria concorrer com os outros parentes sucessíveis do falecido, inclusive, então, com os colaterais. Então, percebam que se o companheiro que veio a falecer, ele tinha um primo, né? E primo, ele é parente de quarto grau. Não existe esse primo de primeiro grau que a gente imagina. Então, o parente nosso de primeiro grau são os nossos pais ou os nossos filhos. Em segundo grau, nós temos os nossos irmãos. Em terceiro grau, tios e sobrinhos. E em quarto grau de parentesco, nós temos os primos. Então, vamos supor que esse falecido, tá? Ele deixa um primo de quarto grau que ele nunca ouviu quando era criança, mas há anos que não via, e ele não deixou nenhum descendente, tá? Ele não havia deixado nenhum ascendente. O companheiro que construiu tudo com ele durante a união estável deveria dividir com ele o patrimônio, tá? Com esse primo de colateral. E o pior, porque o companheiro, quando ele concorre com outros parentes sucessíveis do falecido, que entraria bem como colaterais e ascendentes, ele receberia somente 1/3 da herança. Os outros 2/3, então, nesse exemplo prático que eu acabei de dizer, iria para esse primo afastado de quarto grau. Então, olha só, pessoal. Então, uma diferença que eu acabei de dizer para vocês, tá? O cônjuge era tido como herdeiro necessário, o companheiro não era tido como herdeiro necessário. O cônjuge, para que ele concorresse com os seus descendentes, com os filhos comuns do falecido, ele tinha que ser casado pelo regime parcial de bens e deixados bens particulares, separação convencional e participação final do aquesto. Aí sim, ele concorre com descendentes. Concorrendo com descendentes, com o filho de decújo, eles iam receber a mesma cota-parte. A divisão é igualitária. E aí, ainda nós tínhamos que preservar 25%, 1/4, tá? Para esse cônjuge. Então, vamos supor que João é casado com Maria, deixa um filho. Então, metade para Maria, metade para o filho. Tá certo? Vamos supor, então, que deixa 2 filhos comuns. Cada um ia receber, então, 1/3. 1/3 para o filho F1, 1/3 para F2 e 1/3 para Maria. Se deixou 3 filhos, tá? 1/4 para Maria, 1/4 para F1, 1/4 para F2, 1/4 para F3. Mas se ele tivesse deixado 4 filhos, seria 1/5 para cada, Daniela? Não, não seria, porque a gente preserva 1/4 ou 25% para o cônjuge sobrevivente. Então, Maria ia receber 1/4 e os outros 3/4 seriam divididos por 4 filhos do casal.
tá bom? Isso, então, é em relação aos descendentes. E se tivesse filhos híbridos? Filhos híbridos, filhos comuns de João e Maria e dois filhos, por exemplo, somente de João. Eles ainda receberiam de forma de igualdade, a herança seria dividida para todos de forma igualitária, contudo, não há preservação de um quarto para Maria, tá certo? E o companheiro? Se o companheiro que fosse sobrevivente, então, ao companheiro falecido, a divisão é igualitária. Só que o artigo 1790 do Código Civil, ele não traz a preservação de um quarto para o companheiro, tá? E ele também, no seu inciso de número 2, ele fala o seguinte: se for filhos somente comuns do autor da herança do falecido, Maria receberia a metade. Então, outra diferença, tá vendo? Porque lá no cônjuge, sendo filhos comuns de João e Maria, sendo filhos híbridos, eles recebem igualdade. O cônjuge receberia cotas de igualdade, divisão igualitária. Já o companheiro não. Ele recebe de forma igualitária quando são descendentes comuns. Descendentes somente em relação do falecido, do companheiro falecido, o companheiro receberia somente a metade. E em relação aos filhos híbridos, o código nada dispunha. Tá certo? Em relação ao cônjuge concorrendo com ascendentes, independentemente do regime de bens, ele concorre. E ele recebe, quando ele está concorrendo com ascendentes de primeira classe, ele concorre de forma igualitária. Então, se ele concorre com pais vivos do falecido, cada um vai receber 1/3. E se ele vem concorrer com apenas um ascendente ou com outros ascendentes que estão em segunda classe, tá? É preservado, então, a metade para o cônjuge sobrevivente, tá certo? Quanto em relação ao companheiro, o companheiro, para que ele possa concorrer com ascendentes e para que ele possa concorrer com colaterais, ele receberia 1/3. Foi o que eu falei no início para vocês, tá certo? E o cônjuge, não tendo descendentes, não tendo ascendentes, ele já recebe a totalidade da herança. Cônjuge não concorre com colateral. O colateral só recebe se esse falecido, ele não tenha deixado descendentes, ele não tenha deixado ascendentes, bem como cônjuge. Então, vocês conseguem perceber desse efeito discriminatório que nós tínhamos em relação aos efeitos sucessórios do cônjuge e do companheiro? Por isso é que esse artigo 1790 do Código Civil, ele já deveria ter sido declarado inconstitucional há muito tempo. E o Supremo, então, ele reconheceu, tá, essa inconstitucionalidade do artigo 1790, trazendo, então, tratamento igualitário dos efeitos sucessórios. Hoje, então, a partir de agora, desse momento, o companheiro, os efeitos sucessórios do companheiro sobrevivente, ele vai receber igualmente ao cônjuge sobrevivente. Tá certo, pessoal? Isso diante do princípio da igualdade, isso diante do princípio da dignidade da pessoa humana e tantos outros princípios constitucionais. Então, pessoal, dica agora para vocês. O artigo 1790, ele foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, efeito vinculante e erga omnes. E tudo o que se fala sobre o companheiro aqui, se dá ênfase ao companheiro heterossexual, bem como também ao companheiro homoafetivo. Tá certo, pessoal? Tudo bem? E outro detalhe, existe então o direito real de habitação. Apesar de o Código Civil trazer somente o direito real de habitação ao cônjuge viúvo sobrevivente, esse direito real de habitação também, ele é um benefício também, ele também é um direito do companheiro sobrevivente em relação ao direito sucessório, tá? Sei que foi um pouco rápido. Esse vídeo eu fiz em especial para um aluno que eu ainda não conheço e que me segue aqui pelo YouTube, é o Anderson. Anderson, esse vídeo foi feito para você, tá? Um super beijo, um abraço. Pessoal, tem aulas novas no www.premioeducacional.com.br. Aulas longas, aulas práticas, aulas completamente teóricas e objetivas e dinâmicas. Corram lá e vejam o vídeo. Beijão, galera!